de hoje: cresça, mas sem perder o coração. Todo começo de ano traz em nós esse desejo automático da gente querer crescer. Todos queremos crescer. Você quer crescer financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, espiritualmente? Qual é o momento da sua vida que você está passando agora? Foca isto ao longo desta mensagem. Agora, o problema não é querer crescer, o problema é crescer do jeito errado. A mensagem de hoje é para nos dar um bom, sólido fundamento para a gente crescer, mas sem adoecer por dentro. Já ouviu a expressão pau que nasce torto, não é? Então, para não nascer torto, para se endireitar, vamos começar certo. Porque Jesus mesmo falou: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É interessante aqui que talvez Jesus não estivesse falando ali de salvação, pode ser que sim, mas o entendimento da palavra psique ali, de onde vem, inclusive psicologia, ou psicólogo, que é a palavra trazida como alma, é mente, vontade, emoções. Em outras palavras, que adianta você se tornar um milionário e não saber mais cantar uma canção de niná para o seu filho? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a capacidade de amar, de ser gentil? De que adianta você crescer e prosperar e fechar o vidro no semáforo para não dar míseros reais na mão de alguém que está necessitado, ou estender a mão com comida para aquele que está com fome? De que adianta você ter dinheiro para comprar tantos celulares novos e tantas roupas novas e não é capaz de abrir o guarda-roupa e doar alguns? Já que nós vamos ter aí, já estamos em plena campanha aqui para o sertão, agora em janeiro saem carretas daqui da nossa comunidade para abençoar aquele povoado lá no nosso sertão, e você podendo doar, mas o coração ficou duro. Então, para a gente não perder o coração e crescer com equilíbrio, é que eu quero começar aqui uma série de ensinos com os irmãos, ensinos que podem tornar a nossa vida, eu acredito que a palavra de Deus tem esse poder de tornar a nossa vida saudável e equilibrada. Há um crescimento segundo Deus, que dá para a gente crescer e ser equilibrado e saudável. Próximos domingos eu vou tocar outros temas, como saúde financeira, organização pessoal, administração do nosso tempo, saúde física, saúde mental e saúde dos nossos relacionamentos. É um ano que eu quero que a gente comece equilibrado e fundamentado na palavra de Deus. E como um sólido fundamento, é importante a gente conhecer melhor a quem? A Deus, o nosso Pai amoroso que cuida de nós. Deus, por ser o eterno, Ele está na transhistória. Ele olha para a história como se você olhasse para uma régua, Ele vê passado, presente e futuro como uma coisa só. Ele sabe da sua vida mais do que você mesmo sabe. Então, nós que estamos presos na história, precisamos... presos, como dizem os físicos, no tempo e espaço, nós precisamos do Deus que é o eterno, que nos ajude, orientando por onde caminhar e o que fazer. E para isso nós precisamos conhecê-lo um pouco melhor. Deus pode utilizar momentos da nossa vida que nós nem sequer imaginamos, momentos que muitas vezes são trágicos para nós. Esse ano terminou para algumas pessoas e talvez não tenha sido muito bom o ano que se passou. Alguns carregam ainda a dor da perda de um luto. O luto é algo doloroso. E o luto, você tem que vivenciar o luto. Não tem essa de, não, deixa para lá, isso passa. Não, é para sentir mesmo. Por que nós choramos no luto? Porque valia muito a pessoa a quem nós nos distanciamos, perdemos, mesmo que nós sabemos que existe o céu e que nós vamos vê-lo novamente, mas essa perda, ela é para doer mesmo. Como eu costumo dizer para algumas pessoas, eu vou orar e pedir consolo para você, mas a saudade não tem cura. Porque saudade não é doença, saudade é honra. Saudade é para doer mesmo.
No começo ela dói, mas depois você continua falando da pessoa, aquilo vai suavizando no coração, e aí você vai lembrando dos bons momentos. É para manter a pessoa viva. Deixa eu ampliar um pouquinho esse pensamento. A última morte que a gente vai morrer aqui na Terra, não estou falando da nossa morte eterna, estou falando, entenda aqui, estou falando filosoficamente e poeticamente aqui agora. A última morte é quando a última pessoa aqui na Terra citou o seu nome, referindo-se a você. Essa é a última morte. Depois dali ninguém falou mais de você. Por isso, mantenha essas pessoas vivas. Lembre-se delas. Fale delas. O luto faz isso com a gente, causa essa dor, causa essa saudade. Tempos atrás, não faz muito tempo, foi agora, dezembro. Eu conversava com uma pessoa e exatamente naquela semana, eu disse para ela, eu comecei a narrar, eu falei, bateu uma saudade do meu pai, mas uma saudade. Queria ver o meu querido ali de novo, abraçá-lo, e que saudade. E a pessoa, puxa, ele faleceu quando? Eu falei, há 33 anos atrás. Mas a saudade está aí. Eu quero sempre honrar a pessoa, torná-la viva. Vamos lá. No meio do luto, a gente aprende muito. A Bíblia nos ensina algo sobre o luto interessante. Veja comigo Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isto a sério. Na tradução de Almeida diz, e os vivos devem levar isso em consideração. São momentos para a gente considerar. A Bíblia diz que a gente aprende mais na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque a festa é legal, tal, mas ela passa. O luto, ele nos choca. O luto, ele nos faz refletir sobre a vida. Uma das coisas que o luto nos faz é que a gente reflete para a nossa própria vida. Como diz aqui o texto, quem está vivo, que preste atenção. Lembro-me no funeral da minha mãe, já havia falecido minha avó, já havia falecido meu pai, agora minha mãe tinha falecido. Eu abracei meu irmão, minha irmã, eu falei assim, vocês estão conscientes de que o próximo da fila somos nós? Todo mundo acima da gente já morreu. Já viramos ampulheta, já estamos em outra fase da vida. E é tempo da gente tornar essa vida mais leve. A Bíblia narra, por exemplo, Paulo, apóstolo, quando ele passou por um naufrágio, isso está relatado lá em Atos 27, quando houve um naufrágio, é interessante ali, como descreve o naufrágio ali, a tensão dentro de um navio, que a pessoa percebe assim, parece que vamos morrer. Quando eles entenderam que eles estavam diante de uma morte provavelmente iminente ali, não foi, mas esta era a sensação, o que eles fizeram? Começaram a aliviar a carga do navio era a comida. Começaram a jogar fora o trigo, a comida, as últimas coisas que tinham para deixar o navio mais leve. Interessante isso, porque no momento ali do aperto e do desespero, algumas coisas têm que ser jogadas fora. Ah, mas eu não vivo sem isso. Mas se você deixar aqui, você vai morrer. Então, quando nós somos chocados com o luto, a gente revisa a vida da gente e começa a pensar, eu preciso esvaziar o meu navio, eu preciso jogar algumas coisas fora da minha vida. Querido, que tempo é esse que você está vivendo? O primeiro texto que eu iria ler é um que nós fizemos a abertura aqui, em Eclesiastes 3, versículo 1. E fala, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Que tempo é esse que você está vivendo? Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos que aprender a organizá-la de modo que a gente possa trabalhar com a nossa vida e torná-la um pouco mais leve. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre luto. Luto também não é só na perda de pessoa. Se você, por exemplo, ficou desempregado, perdeu uma carreira, eu estou dizendo daquela em que você percebe assim, minha carreira terminou aqui,
eu vou ter que fazer outra coisa. Aquele vazio que fica, aquele momento de reajuste, é uma perda e é como um luto. A sensação de luto também ela se dá quando a gente perde relacionamentos. Um casamento que não deu certo, um divórcio, uma situação amorosa que não deu certo, até um namoro, noivado, porque você estava namorando, via a pessoa todos os dias, conversava com ela todos os dias, saíam todos os dias, e aí daqui a pouco há um rompimento ali, fica um buraco na agenda, é um luto. Então, nesses momentos, acredite, pode ser um dos momentos que você mais possa vir a crescer na vida, porque você começa a analisar na vida o que de fato vale, o que de fato é importante na vida. Quando Paulo, apóstolo, ficou preso, parecia um desperdício, 2 anos preso em Cesareia, não sabemos quanto tempo que foi preso em Éfeso, 2 anos preso lá em Roma. Nós poderíamos pensar assim que era uma perda de tempo, um desperdício, mas Paulo não desperdiçou esses seus períodos de espera, ele cresceu enquanto ele parecia estar parado. Meu irmão, você está enfrentando um desemprego, é hora de refazer a vida, de estudar novamente, de buscar novos métodos, de buscar novas direções. Aconteceu um luto na sua vida, é para vivenciar o luto, honrar aquela pessoa, mas talvez agora seja a época de mudar de casa, mudar de história, refazer a vida, repensar o que você vai fazer com o que te sobra desses anos ainda de vida que Deus te deu aqui na terra. Paulo nos ensina isso como uma grande lição de vida. Ele não se acomodou, ele preso escreveu cartas que Paulo escreveu, a gente lê hoje como sendo partes do Novo Testamento. Paulo não sabia que a gente aqui em Osasco iria ler uma carta dele, que ele estava preso. Ele estava sendo usado por Deus ali, porque ele não parou. Paulo, mesmo preso, já com o decreto de morte sobre ele, ele pede para trazer livros e pergaminhos para ele estudar mais ainda. O homem queria morrer com o livro na mão, ou seja, queria continuar crescendo, aprendendo. Querido, essa sensação de que a vida passa muito rápido e que a gente quer aproveitá-la, não é ruim, é natural nosso, faz bem para a gente, faz bem para a autoestima. Todo mundo quer crescer na vida. E sabe de uma coisa, é isso que eu quero te deixar bem claro hoje: Deus quer que você cresça, mas sem perder o coração. Para isso você precisa conhecer um pouquinho melhor a Deus, porque muitas pessoas não compreendem esta vontade de Deus para a vida, porque tem uma ideia errada sobre Deus. Por exemplo, tem muita gente que pensa de que Deus só quer da gente sofrimento, sacrifício, como se Deus não se interessasse em que a gente tivesse prazer. Aliás, tem muita gente que liga prazer com pecado. Foi Deus quem criou. Deus fez coisas boas para a gente. Assim como um pai deseja coisas boas para os seus filhos, o nosso Pai Celestial também deseja coisas boas para nós. E não está errado você desejar essas coisas boas. Agora, esse engano sobre Deus é algo antigo. Quando a gente volta nas Escrituras e vê ali aquelas histórias da criação, conta-se a história, por exemplo, ali, daquela serpente tentando Eva. Se nós analisarmos a lição por detrás desta história, você vai perceber uma coisa: alguém ali, no caso Satanás, queria distorcer a ideia sobre Deus. Quando a gente lê Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus está dizendo assim: tem uma árvore que eu não quero que vocês comam dela. Agora, gente, vamos lá, a natureza humana é dose. Quando você tem 99,9% de coisas à sua disposição,
E uma única coisa que você não pode fazer, parece que você decide fazer justamente aquela que não poderia. Experimenta, por exemplo, chegar para uma criança e dizer para ela, não mexe nisso. Agora é tentação. Agora que ela fica mais tentada ainda. Algumas pessoas até perguntam, mas por que é que Deus colocou então essa árvore no meio do jardim? Gente, por causa do homem ter escolha. Deus não queria aquilo. Mas ele falou, eu não quero que você me ame e me sirva porque você não tem opção. Eu quero que seja livre. E a liberdade que eu te dou é de que se você quiser escolher o mal, você pode também escolher. E foi por isso que Deus deixou. Então, ele está dizendo, de todas as árvores você pode comer, tem uma que eu não quero que você coma. Mas aí, quando a gente entra no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, olha o que a serpente fala. É verdade, diz assim, versículo 1, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Vocês entenderam o trocadilho aqui? Ele quis mudar a verdade de Deus em mentira. Deus disse, você pode comer de todas, menos uma. Ele disse, não pode comer nenhuma. É a pegadinha do diabão. Ô louco, meu! É querer passar uma ideia errada sobre Deus. Querido, essa ideia de que Deus não quer o nosso bem, aquela ideia de que um cristão, por exemplo, não pode enriquecer, ou aquele constrangimento que você sente quando, por exemplo, você quer fazer uma linda viagem e fala, puxa, tanta gente sofrendo e eu aqui fazendo essa viagem, como se Deus não quisesse isso de você. Para com essa ideia de que Deus não quer que você tenha prazer, de que servir a Deus é coisa chata. Aliás, quer ver uma coisa? Vamos dar uma olhadinha em 2 textos bíblicos aqui e você mesmo me responde se isso é ser chato. Vamos lá, Salmos 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Isso é ser chato? Salmo de número 84, versículo 11. O Senhor não recusa bem nenhum aos que vivem com integridade. Aliás, o texto dá essa ideia de que Deus tem o prazer de dar para as pessoas que são corretas. Deus não vai negar nada para um filho que quer obedecê-lo, que quer seguir o seu caminho, que faz o que é correto. Aliás, mais de 20 vezes na Bíblia, nos ensina a pedir e dizendo que Deus vai nos dar. Uma delas, por exemplo, na boca do nosso próprio Senhor Jesus, texto claríssimo em Mateus capítulo 7, versículo 7, que diz, pedi e dar-se-vos-á, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Não é errado pedir para Deus. Aliás, lá em Tiago até fala, nada tendes porque não pedis. E quando pede, pede errado. Não é errado, por exemplo, você pedir para Deus para crescer financeiramente. Gente, vamos ser sinceros. Todo mundo aqui quer crescer. Aliás, eu acredito que todo mundo aqui, vamos falar abertamente, todo mundo aqui gostaria de ganhar um pouco mais. Estou errado. A Bíblia tem um texto lá, se não me engano é de Salomão, que ele fala que ele sabia o que era ter muito e sabia o que era ter pouco. Eu só sei o do pouco, do muito ainda não chegamos lá. É uma experiência que seria legal ter, não é? Mas não é errado você pedir isso para Deus. A questão é que isso não perverta o teu coração. Esse é o ponto. Cresça, mas sem perder o coração. Dá para fazer isso. Por isso nós precisamos crescer de um modo saudável, mesmo financeiramente, porque até mesmo muitos sonhos para a nossa vida dependem do nosso crescimento financeiro. Então, é importante nós sabermos algumas coisas sobre o nosso Deus. E a primeira frase é que eu vou até pedir para depois de eu falar, você repetir comigo. Deus quer o nosso bem. Vamos falar isso juntos?
Deus quer o nosso bem. Como pais, nós nos interessamos pelo crescimento dos nossos filhos. A gente vibra com isso. Por que você acha que o nosso Pai Celestial também não é assim? Lá em 1 Timóteo 6,17 diz assim: Deus, que de tudo nos provê ricamente, olha aqui, para nossa satisfação. Não é errado eu crescer e ficar satisfeito com o crescimento. E é interessante que no contexto desse texto, ele está falando aos ricos, para que sejam generosos em boas obras, ricos em boas obras, porque Deus nos dá em abundância, e até para nossa satisfação, mas Ele dá também para nós repartirmos. Tem gente que ainda pensa que Deus não está interessado no nosso dia a dia, nas coisas pequenas da nossa vida, mas você aprendeu isso na oração do Pai Nosso. Você não aprendeu a pedir pelo pão de cada dia? Mateus capítulo 6, versículo 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Meu querido, qual é o pão que você precisa? Qual é a sua necessidade diária? São contas a pagar, ou é uma estabilidade, ou é talvez algo mais do que isso, você está em outra fase da sua vida. Deus, Ele estabeleceu um caminho. Se nós seguirmos esse caminho, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, vamos ser abençoados, mas de modo equilibrado e saudável. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns princípios que vão ajudar você a ter uma vida, aqui nesse momento estou falando da vida financeira, mas outras áreas também nós vamos aplicar nos próximos domingos, uma vida saudável. Primeiro, através da nossa obediência e honra a Deus. Eu penso que você honra a Deus quando você reconhece que a habilidade de tudo aquilo que você conquistou veio de Deus. Então, em gratidão àquilo, você corresponde com generosidade. Você nunca vai conseguir dar mais do que Deus te dá. Você nunca vai conseguir. Eu comecei a trabalhar cedo na minha vida, aos 11 anos de idade. Trabalhei porque eu olhava para o meu pai e entendia, tem que trabalhar para crescer na vida. Eu queria trabalhar cedo, não podia ser registrado, então fui ser jornaleiro, fui engraxate, cuidei de carrinho de caldo de cana, fui flanelinha na rua, ajudava a regar planta no cemitério da Cachoeirinha, e era a minha forma de ganhar dinheiro. E meu pai me ensinou algo. Eu me lembro, na primeira vez que eu recebi ali meu dinheirinho, o meu primeiro saláriozinho era uma ajuda de custo por causa de eu cuidar de uma banca de jornal, e meu pai chegou assim para mim e falou: vamos lá, seu primeiro salário, qual a primeira coisa que você tem que fazer? E eu respondi, né? Dá o meu dízimo. Ele falou: não, fazer conta. Como é que você sabe o dízimo se você não fez conta? Então você vai fazer conta, vai ver o que você tem que gastar, você vai ter tudo. Agora, a primeira coisa que você vai separar é o seu dízimo. Meu pai me ensinou isso. Meu pai era muito fiel nessa área. Ele frequentava uma igreja que era muito pequena, e aquela igreja, por exemplo, eles tinham um envelope de dízimo que era único, para o ano inteiro. Já tinha o seu nome ali certinho. A pessoa não tinha esse momento de ofertório nosso, cada um pegava ali o seu envelope, e um dia, que é o dia que a pessoa estabelecia, dentro do seu salário, chegava e colocava numa urna que tinha lá no fundo, um chamado gasofilácio, né? E deixava ali, e depois de algum tempo o tesoureiro pegava, recolhia aquilo, registrava tudo e colocava lá de volta, você ia lá e retirava novamente o seu envelope. Final de ano, reunia a minha família, meu pai, e uma das coisas que ele fazia, colocava aquele envelope de dízimo assim na mesa, todo preenchido, todos os meses do ano, e ele agradecia: Senhor, nunca nos faltou nada. Ele sempre trabalhava de modo positivo. Ó, tudo isso aqui que eu dei, na verdade entrou para mim 10 vezes mais, né? A mentalidade era outra. Então, eu acredito que você honra a Deus quando você é dizimista. Você sabe que aqui na Carisma nós não ensinamos que você é obrigado a dar dízimo.
Nem ficamos amedrontando você, o diabo vai te pegar, aquela coisa toda, né? Nada disso. Você está na graça, seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz, inclusive no Novo Testamento, que você não deve dar por obrigação. E também não tem maldição se você não der. Não tem. Isso aí, toda maldição foi na cruz de Cristo. Você está livre, meu querido. Não fica um peso na consciência. Mas, eu tenho certeza que quando nós somos dizimistas, nós entramos num caminho de bênção. Tem bênção para quem dá. E não é só dízimo, não. Ofertas também. Que você ajuda uma pessoa. E não é só isso, não. Esmola também. Muito crente não dá esmola. Eu vejo católico falando de esmola, eu vejo espírita falando de esmola, e evangélico não. Mão de vaca. Precisa dar. Ah, mas aquelas pessoas não gostam de trabalhar. Você sabe. Ah, mas e se eu der e a pessoa usar o dinheiro de modo errado, ou se a pessoa for um malandro? A Bíblia diz o seguinte, que quem ajunta dinheiro com usuras e ganância, que seria essa outra pessoa, está juntando dinheiro para aquele que se compadece do pobre. Eu me compadeço do pobre, se eu dou, a pessoa usa errado, aquele dinheiro volta para mim. Ponto. Então, vamos ser generosos. Deus quer abençoar você. Mas, querido, veja bem, lá em Israel tem o Rio Jordão, ele desce, aí ele forma um grande lago que a gente chama de Mar da Galileia. O Mar da Galileia é riquíssimo em peixe. E é um mar que ele recebe água e ele dá águas. O Rio Jordão continua depois. Só que depois ele desemboca no Mar Morto. E o Mar Morto não tem saída. E o nome dele, Mar Morto, não tem vida. Deus quer que você seja como o Mar da Galileia, não como o Mar Morto. Deus pode confiar riqueza nas suas mãos. Deus pode confiar crescimento nas suas mãos, de modo que você seja um canal de Deus para abençoar o pobre, para abençoar o necessitado, para abençoar a obra de Deus, para ver pessoas crescendo, para dar esmolas. Olha o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que quando nós fazemos isso, nós estamos dando para Deus, e dar para Deus é honrar a Deus. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Primícia no sentido mais importante. E aqui, como era um povo que lidava com agricultura, ele usa essa linguagem. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, isso não é riqueza? Deus está mostrando para a gente isso. Dá para você entender porque tem muito judeu rico? Porque os caras acreditam nisso. Eles põem em prática esses princípios da palavra de Deus. Deus quer que você cresça, mas não pode perder o coração. Não é errado ter o dinheiro, mas o dinheiro te ter. Isso que seria o errado. Um outro caminho que Deus estabeleceu para nos abençoar. Outro caminho, através do nosso esforço no trabalho e na organização financeira. Eu estou falando de esforço no trabalho, porque tem muita gente que não se esforça no trabalho. A Bíblia critica muito o preguiçoso. Se você ler Provérbios, fala muito crítica sobre o preguiçoso. E a gente às vezes pensa que o preguiçoso é assim, não quero trabalhar. Não, eu trabalho. Querido, eu vou trocar a palavra para você entender melhor. Vamos trocar a palavra preguiçoso para acomodado. Tem muita gente acomodada no seu trabalho. Quer que te mostre isso? Você que é profissional e trabalha, minha pergunta é: qual o último curso que você fez para melhorar o seu currículo? Quanto você está investindo para você melhorar o que você já faz hoje? Talvez você esteja aí acomodado, fazendo aquela coisa que sempre fez. É por isso que a sua vida pega aquele complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não tem jeito, não muda. Não muda. A Bíblia nos ensina a nos esforçar. Coloca para mim o texto de 1 Tessalonicenses, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11 e 12, começa dizendo assim: esforcem-se. E olha sobre o que ele está falando. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios,
trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Paulo ensinava isso para a igreja, que é uma carta. Nós não sabemos o que ele ensinou lá para a igreja, mas ele está dizendo, olha, eu ensinei isso aí para vocês, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora, no sentido de serem até admirados pelas pessoas de fora, e não dependam de ninguém. Olha o que o texto fala, se esforça, para quê? Ter vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar e ter uma vida admirável. Se esforça, vai crescer, meu querido. Se esforça para fazer cursos novos. Eu te garanto uma coisa, se você trocar aquele momento que está te dando quase que uma tendinite no seu dedão, eu não sei como é que é tendinite do dedão, dedãonite, de tanto você ficar ali, ó, só passando videozinho, só lendo os stories e dando risadinha, se você trocar isso talvez por um curso online, já vai melhorar muita coisa na tua vida. Tem coisas para a gente aprender. O conhecimento está muito hoje e fácil para a gente. Lembro-me do tempo que eu, com essa gana de querer estudar, gente, estou falando sério, eu vendia ferro velho para poder ter dinheiro, para poder pagar a passagem, para ir na Biblioteca Municipal de São Paulo. Minha mãe fazia ali um pão com mortadela para mim, para eu passar o dia lá estudando, porque eu queria crescer. E hoje você saca o seu celular e você viaja no mundo inteiro com o seu celular. Olha que coisa. Vai crescer, você tem chance de crescer, de aprender coisas novas, ver novos horizontes, expandir a tua mente. Está na hora de você estudar outras coisas, quem sabe até para descobrir habilidades que você não sabia que você tinha. Vai estudar física, história, geografia, química, vai estudar um pouco de teologia, vai estudar filosofia, vai estudar mais da língua portuguesa, da riqueza da nossa língua, vai aprender uma língua nova e aprender novas formas de se pensar e de se formar pensamento. Querido, vai crescer, se esforça, se esforça. Isso vai ampliar os seus horizontes e chances, até mesmo de novos negócios na sua vida. Através do nosso esforço no trabalho e na organização financeira. É interessante que a gente também cresce, não somente melhorando o currículo, porque o que pode acontecer, você melhora o seu currículo, você passa a ganhar mais, mas se você é desorganizado, você passa a gastar mais. Então, seja diligente também em aprender a economizar. Aprender a economizar e ser inteligente até mesmo para fazer investimentos. Falando sobre economia, uma pessoa me procurou antes do primeiro culto e falou uma coisa para mim assim. Ela falou, olha, eu estava assistindo aquela série que nós temos no YouTube chamada Didaquê, e tem uma que você fala sobre vida financeira, no livro de Provérbios, a sabedoria financeira ali no livro de Provérbios. Ela falou, você falou uma coisa ali que mudou minha vida. Você citou uma coisa simples, falou, começa a prestar atenção de quanto que você gasta em assinaturas. E assinaturas que você não usa. E ela foi vendo, ela foi fazendo contas. Eu pago esse canal, eu fiz assinatura dessa revista, disso, aquilo, e não vejo 5% de tudo isso que eu pago. Ela fez as contas, dava algo em torno de R$1.000, que ela gastava só de assinaturas. Ela falou, eu cortei. Eu falei, você não cortou R$1.000. Você cortou R$12.000 em um ano. Você cortou R$60.000 em 5 anos. Olha o quanto você cortou. Então, 60 mil faz diferença para você? Só cortando assinaturas. Olha quanto dinheiro a gente perde. Meu querido, aprenda a fechar as torneiras. Tem muito vazamento do seu dinheiro. Mas não só isso. Porque muitas vezes você deixa de gastar algo, mas fica na carteira, você gasta do mesmo jeito. Ou você deixa ali na sua conta e vai gastando do mesmo jeito. Não, tem que ter planejamento. E planejamento sério, de você chegar, separar aquele valor e investir. Anésio, eu não sei investir. Aprenda. Vai ler. Vai conversar com quem sabe. Vai aprender a economizar. Você já percebeu que nós já passamos o tempo de guardar dinheiro debaixo do colchão? Que isso já não ajuda mais, você já percebeu?
Então, agora temos outras maneiras de trabalhar para o dinheiro. Não basta você tem que saber investir para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Nossa, né, você está falando uma coisa aí que é aula de economia. Não, é Bíblia. Quer ver comigo? Eclesiastes 11, versículo 1 e 2. Quando o texto fala lançar o pão sobre as águas que vão retornar para você, na Nova Tradução na linguagem de hoje começa assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise pode acontecer no mundo. Que coisa sábia! E aí você precipitadamente, alguém te apresentou um bom negócio, você pegou todo o seu dinheiro, investiu ali e perdeu. E ele fala, não é assim que se investe. Investe aqui, ali, porque você não sabe as oscilações da economia no mundo. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, mas para isso requer tempo, requer dedicação, requer aprendizado. Deus estabeleceu caminhos para isso para você. Deus te deu capacidade. Aliás, em Deuteronômio 8 fala que Ele te deu capacidade para adquirir riquezas. Deus te deu inteligência, use-a, use-a. O caso é que a gente simplesmente vai levando a vida, vai levando. Meu querido, não deixa a vida te levar e a vida leva. Não. Toma a rédea da tua vida, fala, daqui que a vida é minha, sou eu que vou viver. Já olhei para o meu relógio, já vi que tenho mais passado do que futuro, já vi que minha ampulheta virou, não tenho mais tempo a perder, vou dirigir essa minha vida. Enquanto eu estiver vivo aqui, eu quero viver o melhor de Deus. Amém? Deus estabeleceu um outro caminho para nos abençoar, através da fé e da generosidade. Uma expressão bem clara que eu queria deixar aqui para você é a seguinte: Deus não se agrada de pessoas que têm um coração fechado e mesquinho. Não se agrada. Meu querido, se você tem um coração e você fala, eu não sou aberto para dar, resolve isso primeiro. Resolve isso primeiro. Porque senão o dinheiro vai cair no teu bolso e você vai se apaixonar pelo dinheiro. E a Bíblia diz que a paixão pelo dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Males e males vão vir na sua vida. Muita gente enriqueceu e perdeu a família. Muita gente enriqueceu e perdeu relacionamentos. Perdeu até a vida. Mas a Bíblia nos ensina a generosidade. A nós sermos os canais da bênção de Deus aqui na terra. Lembra de Deuteronômio 28, que fala que se você seguir os mandamentos do Senhor, você vai abençoar. Ele diz que você vai emprestar a muita gente, mas não vai tomar emprestado. Por que não vai tomar emprestado? Porque não precisa. Você vai estar bem. Lucas 6,38, na boca de Jesus, olha o que está escrito: deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, a medida que você usar para fazer sua doação, é a medida que Deus vai usar para medir você. Tem muita coisa para a gente aprender nesse ano. Eu estou só começando aqui. Mas eu quero terminar hoje aqui falando, para a gente refletir um pouquinho sobre a vida desse homem que escreveu muita coisa de sabedoria para a gente, que foi Salomão. Lembra, Deus quer que você cresça, mas cresça sem perder o coração. E olhando para Salomão a gente vê isso, sabe por quê? Tantos problemas quanto bênçãos podem se tornar para nós num teste, numa provação. Muita gente pensa que provação é só quando a gente tem problema, crise. Não. Provação também vem quando nós somos abençoados. Esse foi o caso de Salomão. Salomão foi tentado pelo poder e pela fama. Quando ele atingiu o ápice de glória que um ser humano de sua época podia chegar, ele se afastou do Senhor e perdeu seu coração. Gente, o mesmo homem
que tem aquele texto lá em 1 Reis 3, lá do versículo 16 em diante, quando Salomão salva a vida de uma criança, onde tinham duas mães disputando a vida de uma criança, ele salva a vida daquela criança, entregando a sua mãe correta, numa atitude de sabedoria maravilhosa. Depois você lê o texto, você vai ver que lindo que foi. O mesmo homem aparece depois, lá no capítulo 11, sacrificando a Moloque, um deus, que era uma grande estátua, que havia um forno no seu ventre, e que ali se sacrificava crianças. O mesmo homem. Pelo que tudo indica, no final da vida de Salomão, ele veio arrepender-se. O livro de Eclesiastes, escrito ou não por Salomão, talvez tenha sido um sábio que muitos anos mais tarde escreve, mas ele tem a experiência de Salomão como a base do seu livro, como sendo ele o mestre, o pregador ali. É um sábio, no livro ali, que no final da vida, ele olha para trás e analisa o que valeu e o que não valeu a pena na vida. Por isso vale muito a pena a gente ler textos como Provérbios e Eclesiastes, que são textos muito cheios de sabedoria. E no final desse texto de Eclesiastes, vem esse arremate, que eu acho um texto maravilhoso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Mas eu vou pedir para você ficar em pé comigo, a não ser que você esteja anotando. Se estiver anotando, pode ficar sentado. Mas se você terminou, fique em pé comigo. Você pode ler o texto juntamente comigo? Vamos ler pausadamente o texto, refletindo nele. Vamos ler juntos. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Todo ser humano, a essência para o ser humano está nisso. Teme a Deus. Siga as direções de Deus. Sabe por que Deus nos dá mandamento? Porque a gente é criança. Não adianta você chegar para a criança e falar, olha, o forno está quente, cuidado, viu? Não, você chega e fala, não pode. Tem que ser claro. Por isso que Deus coloca um mandamento bem claro para a gente. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é honrá-lo, é saber que Ele é Deus e você é pó. Que Ele vê tudo, você não vê nada. Você está limitado pelo tempo chamado presente. Mas Ele tem a história nas suas mãos. Ele é Deus. Por isso, respeite-o. Tema a Deus. Queridos, o que nós conquistamos na nossa vida só faz sentido se no nosso caminhar nós não nos perdemos de Deus. Porque a vida sem Deus, mesmo cheia de bens, ela se torna vazia, sem propósito. Eclesiastes diz que é como correr atrás do vento. Não tem sentido. Meu querido, que Deus te faça crescer muito nesse ano, mas que você não perca o seu coração para Ele. Vamos crescer, mas ter uma vida equilibrada e ter uma vida estável, estabilidade, de modo que a gente tenha, como diz lá no texto, para curtir e ter prazer nas coisas que Deus nos dá, mas temos também para repartir, para ajudar, para libertar pessoas muitas vezes de amarras que as pessoas estão passando, ajudá-las. Seja um canal das bênçãos de Deus, seja um abençoador em quem Deus possa confiar riquezas nas suas mãos. Amém? Põe a mão no peito, vamos orar. Querido Pai Celestial, perdoe os nossos pecados quando fomos egoístas,
ou quando olhamos a nossa vida de modo com um certo desdém, sem dar a devida importância à vida que o Senhor nos deu. Arrependidos, queremos crescer, fazer a Tua vontade, realizar os Teus planos e propósitos aqui na terra. Ajuda-nos, ó Deus, a abençoar pessoas necessitadas, nessas partes do mundo onde há tanta miséria, que possamos levar bênçãos a essas pessoas. Para isso, trabalhe em nosso coração, ó Deus, para que possamos estar alinhados com a Tua vontade, para fazer a Tua vontade, sermos canais de bênção do Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus, que seus sonhos sejam realizados, que eles possam andar nos Teus caminhos, deleitar-se no Senhor, e o Senhor conceder os desejos do coração. Mas que ao mesmo tempo que em seus corações também tem esse desejo de abençoar, de serem canais da bênção do Senhor para outras pessoas. Faz do Teu povo um povo generoso e bondoso, semelhantes a Jesus. É no nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém, amém. Ao nosso Deus.